Olá! O Plano Nacional de Educação estabelece que no mínimo 10% dos créditos nos cursos de graduação devem ser desenvolvidos via ações extensionistas. Isso significa que uma grande mudança está acontecendo no mundo universitário brasileiro. Então é sobre esse importante tema que nós vamos conversar hoje no programa Ubra Conhecimento, que está começando. Eu tenho o prazer de dar as boas-vindas para a nossa convidada, Simone Loureiro Brum Imperatore, que tem graduação em Ciências Contábeis e é doutoranda na área da pesquisa Diversidade Cultural e Inclusão Social aqui na FEVALE, no Rio Grande do Sul. É diretora de Assuntos Comunitários da Pró-Reitoria Acadêmica e responsável pela gestão de projetos extensionistas. Seja muito bem-vinda, professora. E antes de nós iniciarmos essa nossa conversa, nós vamos para a reportagem sobre o assunto. Os projetos comunitários da Ubra unem ensino, pesquisa e extensão em atividades interdisciplinares que levam o conhecimento produzido nas unidades para além da universidade. As unidades da Ubra no Rio Grande do Sul oferecem diversos projetos comunitários. No ano de 2015, foram ofertados 131 projetos. No ano de 2016, foram 224. E no ano de 2017, este número subiu para 228. O número de docentes também teve um aumento significativo. Em 2015, eram 294 professores, sendo que em 2016 subiu para 437 e neste ano são 472 professores. O número de alunos também cresceu. Em 2015, 885 alunos participavam destes projetos. Em 2016, eram 2.315. Já no ano de 2017, são 1.771 alunos. O número de projetos científicos produzidos a partir da extensão, em 2015, eram de 960 projetos. No ano de 2016, eram 1.749, sendo que em 2017, este número subiu para 3.017 projetos. O número de pessoas atingidas com estes projetos também aumentou. Em 2015, eram 95.406 pessoas. No ano de 2016, eram 118.340. Já no ano de 2017, 142.258 pessoas estão sendo beneficiadas com os projetos de extensão. Os projetos promovem, além de conhecimento acadêmico, uma troca de saberes entre professores, alunos e comunidade. O Plano Nacional de Educação e a curricularização da extensão é o tema do Ubra Conhecimento desta semana. Eu quero começar conversando, professora Simone, é sobre esse tema que você desenvolve o seu doutorado também? Sim, conciliando a minha atividade acadêmica aqui na Ubra, a minha experiência em outras instituições, e aí eu fui caminhando para pensar numa extensionista pesquisadora que trabalha sobre essa perspectiva. Fui, na verdade, laureada vamos dizer assim, com a sanção do Plano Nacional de Educação durante o doutorado e, de fato, aí fui levada a implementar toda a minha pesquisa na perspectiva do processo em curso na própria Ubra. Professora, antes da gente começar, eu acho que é um assunto não tão conhecido. O que é a extensão universitária? Essa é uma pergunta que tu vai ter muitas respostas. A sua. Aí eu vou te trazer o que o Plano Nacional de Educação diz que é extensão universitária. Porque se tu perguntares assim, o conceito geral, vão surgir muitas vertentes. O Plano Nacional vai dizer assim, olha, a extensão é um conjunto de ações, incluindo modalidades diversas, cursos, eventos, estágios, programas, projetos, em que o aluno experiencia a sua realidade social. Ou seja, põe o pé no barro. Põe o pé no barro, exatamente. Então aí tu tem um sentido acadêmico-social de extensão. Então é a extensão como um ethos de aprendizagem e de aplicação teórico-prática de seus conhecimentos e de criação de novos conhecimentos. É isso que preconiza esse plano atual, que é 2014 e 2024, né? Exatamente. Então, nesse sentido, assim, a gente tem uma ruptura, porque sempre tu tem a extensão como algo missionário, assistencialista, social, Então, assim, algo que vem de uma universidade ensinante para uma comunidade aprendente. Não, aí tu muda este foco nessa construção, nesta cocriação, de uma universidade realmente territorializada. Histórica, comprometida com seu contexto.
Ou seja, a ideia é de que a universidade, obviamente, precisa dialogar mais com a sociedade, senão ela não faz sentido. E essa proposta extensionista agora seria uma maneira, digamos, da universidade dialogar por esses 10% da grade curricular com determinados setores da sociedade. Tem uma questão maior antes, porque essa é uma estratégia dentro de várias para uma meta específica. Sim. Porque, na verdade, a meta 12, ela vai te dizer o seguinte, hoje nós temos um extrato populacional de 18 a 24 anos, que deste total, desse universo, tem apenas 18% na universidade. Olha e a meta do plano é 33% até 2024. Então, dentre o elenco, né, de estratégias, esta é uma. Porque é uma forma de levar a esta comunidade, a este público e a todos os outros, a potencialidade da inclusão acadêmica e social. Então, na verdade, existe um universo maior do que o próprio sentido de extensão. É a extensão, nesta perspectiva, a serviço da inclusão acadêmica e social. Perfeito. E, digamos, para a Universidade Brasileira se adequar, ela tem, então, até 2024, esse período para se adaptar, se adequar a essa nova proposta. E aí eu vou te dizer, a Ubra, vou falar um pouquinho da experiência da Ubra, mas, porque quando tu fala se adequar, mais do que o impositivo legal, né, nós optamos por uma questão de inovação. Né? Então, porque, na verdade, quando tu olha, vamos dizer assim, os documentos institucionais de qualquer instituição de ensino, tu olha sua missão, sua visão, seus valores, e olha o preceito da indissociabilidade, né? Ensino, pesquisa e extensão, que, por vezes, mítico, né? Então, a gente vai ver que esta é a oportunidade de colocar em prática. Né? Mesmo com o perfil de aluno trabalhador, que essas vezes, mas é muito difícil, porque é o perfil de aluno trabalhador, né, que daí não tem tempo para extensão. Por isso que a gente traz para dentro das disciplinas. Né? A gente não trabalha assim, com programas e com aprendizagem através de projetos. Né? Então, com uma aprendizagem direcionada para a problematização da realidade. Né? Ou seja, é um determinado percentual do curso que todos os alunos inevitavelmente precisam fazer. Antes então tu está falando um preceito básico de universalização da extensão e da pesquisa, porque lá, qual é o conceito de programa de extensão? Quando tu olha o que o Ministério da Educação diz, olha, então é 10% de programas e projetos, né, articulados à pesquisa. Mas quando tu vai ver qual é o conceito de programas, é exatamente isso, é um conjunto de ações extensionistas de curto e longo prazo, né, melhor dizendo, contínuas, né, mas que elas têm uma articulação com o ensino e com a pesquisa. Então, elas vão estar integradas, né, de forma permanente, né, e aí nós adotamos a pesquisação como metodologia permanente. Dá um exemplo para a gente ilustrar, assim, como poderia uma proposta de extensão desse modelo novo se concretizar? Eu posso te dar o caminho, por exemplo, que aí eu posso chegar no... Então, vamos dizer assim que eu pegue um curso da área da saúde. Perfeito. Tá? Independente de qual seja. A primeira questão que a gente fez foi fazer a leitura do território. Fazer uma leitura do território nada mais é do que mapear a realidade local, as demandas locais. Onde o curso se encontra. Onde o curso, E onde os nossos alunos se encontram, né? Porque tu vê que tem um aluno trabalhador e viajante, né? Então, ele se desloca. Então, onde que nossos alunos estão? Que parceiros a gente pode contar? Que aparelhos públicos estão disponíveis? Quais são os impactos das políticas públicas nesse cenário, vamos dizer assim? Essa primeira leitura territorial. A segunda, qual é a proposta pedagógica do nosso curso e qual é a coerência com este mapeamento territorial? Quais são as diretrizes curriculares nacionais vigentes? Quais são as competências que estariam relacionadas às principais demandas verificadas naquele mapeamento territorial? Bem, se eu já tenho um mapeamento territorial, se eu já tenho essa rediscussão curricular, porque é natural, a partir disso, rediscutir essa estrutura curricular. Perfeito. Né? Aí, a partir disso, onde estão, eu não gosto de falar disciplinas, mas que componentes curriculares conversam com essas competências? E, a partir disso, então vamos mudar a metodologia desses componentes curriculares?
vamos trabalhar de forma diferente. Então, o contexto áulico não está deposto, Sim. mas ele está de forma subliminar nesta proposição. Ele é, vamos dizer assim, não é mais o protagonista. O nosso aluno, na verdade, passa a ser o ator que vai transitar neste contexto geográfico. Quer dizer, a sala de aula, obviamente, continua, né? Ninguém não precisa se assustar disso, não. Mas ela vai ser enriquecida porque essa a teoria que acontece na sala de aula, ela vai ter que ser confrontada com a prática. E aí nós temos relatos de alunos que participam de ações extensionistas extremamente fantásticos, onde essas ações, de fato, agregam muito na sua própria formação e na sensibilização como profissional também. Né? É que quando uma universidade como a nossa, né, com toda a sua trajetória confessional, com toda a sua trajetória de compromisso comunitário, manifesto em todos os seus documentos, com um universo de mais de 200 mil alunos formados, né? Aí tu pensa assim, quando tu olha lá no nosso estatuto que diz ali formação integral, né? Quando tu forma hoje o profissional cidadão, né? Então, assim, não tem mais como tu te furtar. Nós não estamos formando sujeitos ahistóricos, né? Fora da realidade. Exato. Então, a gente tem que trazer isso para dentro da sala de aula. E outra coisa, quando tu estuda alguns autores, eles dizem assim, outros são os sujeitos aqui dentro. Então, outras são as pedagogias. Né? Arroio diz isso. Sim. Né? Então, assim, não tem mais uma só. Esta é uma. Né? Então, em que a extensão vai lá, apreende a realidade, no sentido de visualizar, né, ser este elo, e problematiza isso, tensiona. A pesquisa busca as respostas a essa problematização, a este tensionamento. Isso, à luz das respostas, se dá a partir da teoria, que está lá no currículo proposto, e nas alternativas de resposta. E existe uma devolutiva. Porque também tem... Então, é uma circularidade, não há mais hierarquia entre as dimensões acadêmicas, que deixam de ser funções e passam a ser dimensões de formação. Muito bem. Nós vamos agora para o quadro Ciência em Foco, depois do intervalo, e nós já voltamos. O Ciência em Foco de hoje trata sobre o papel da extensão na universidade. A extensão universitária é fator imprescindível num processo de qualificação da aprendizagem. A universidade precisa ir à sociedade, previamente ao processo da aprendizagem, e entender a sociedade, entender as necessidades da sociedade, entender o conhecimento que existe na sociedade e trazer essa aprendizagem para a discussão dentro do contexto de formação de recursos humanos. Pesquisas que qualifiquem essa necessidade e que formem profissionais capazes de entender também a sociedade. Uma vez qualificados, eles saem à sociedade com o papel de transformar. Ou seja, a extensão é vital na aprendizagem significativa e, consequentemente, na aprendizagem transformadora. O Plano Nacional de Educação e a Curricularização da Extensão é o tema do Ubra Conhecimento dessa semana. E nós estamos conversando com a professora Simone Imperatori, que está fazendo exatamente seu doutorado nessa área. Professora, o que significa a proposta interdisciplinar de extensão? Pois é, nós adotamos algumas diretrizes aqui na Ubra, né? Quando surgiu o Plano Nacional de Educação, quando ele foi sancionado em 2014, a gente já vinha trabalhando desde 2010 já sobre o projeto de lei, fazendo uma trajetória de institucionalização. Então, como é que a gente vai institucionalizar a extensão na universidade? Quais são os nossos programas institucionais? A partir da leitura de território, nós temos 11. A partir disso, que sistemas de registro, de controle a gente foi desenvolvendo com a nossa TI. Então, tem toda uma trajetória anterior. Bom, aí nós adotamos algumas diretrizes. A primeira delas, a indissociabilidade. Então, nós temos que primar pela articulação ensino, pesquisa e extensão. Então, a segunda, a interprofissionalidade.
programas que envolvessem várias profissões, porque a vida real é dessa forma que ocorre. Não poderíamos abrir mão, né, da formação, da excelência acadêmica, né, porque é nosso, vamos dizer assim, nosso trabalho, nosso foco, né, a formação docente, né, e a nossa confessionalidade. Né? Então, todas essas foram nossas diretrizes. Com isso, a gente foi construindo assim, alternativas. Percorri desde 2015 cada uma das nossas unidades, porque, veja bem, nós somos uma universidade multicamp, perfeito, claro, né, que temos várias realidades. Então, nós tínhamos que ouvir os docentes. Nós ouvimos cerca de 686 docentes, né, através de dinâmicas de formação, para entender como é que eles imaginavam que isso fosse possível. E discutimos isso durante 1 ano e meio. Né? E aí chegamos no que chamamos programas de extensão interdisciplinar. A partir do perfil de aluno, né, a partir do perfil da comunidade em que estamos inseridos, das diferentes comunidades, né, e principalmente pensando em trajetórias de integração curricular dentro de disciplinas projeto. Né? Então, nós definimos com os núcleos docentes estruturantes quais seriam os programas de cada um dos cursos, dentro desse percentual de 10%, né? E aí, a partir disso, trabalhamos com grupos de trabalho específicos, né? Construindo, né, essa problematização, trabalhando as disciplinas, compondo as etapas de integralização dos programas que são disciplinas, projetos, que a gente chama de disciplinas projeto. Então, assim, o aluno, quando se matricula nessa disciplina, ele tem um outro formato pedagógico, né? Então, tu tem uma dinâmica de trabalho, um processo avaliativo diferenciado, né? Que é uma questão de construção processual. Ainda né? assim. Então, realmente a gente construiu com todo o corpo docente, né, esta formulação, que é inédita, porque as experiências de outras universidades, por vezes, e a gente estudou, né, passa por uma mera acreditação de atividades que são feitas. O aluno faz determinada coisa, acredita aqui ou colar. Perfeito. De fato, qualquer perspectiva científica nos diz que ser interdisciplinar é a única saída. Né? Nenhuma ciência isolada resolve essa questão. Mas uma outra questão, professora Simone, na elaboração deste Plano Nacional de Educação, onde essa perspectiva extensionista está presente, esse plano se inspirou em alguns outros países ou é uma criação nossa, brasileira? Não, na verdade, a Argentina já tem, por exemplo, a Argentina e o Uruguai há mais de 10 anos, né? Não em percentuais especificamente, né? Mas nós temos experiências maravilhosas, a Universidade de Mar del Plata, a Universidade do Uruguai, né? Da República do Uruguai, né? Então, são inspirações que, inclusive, a gente foi buscar a Universidade de Avellaneda, né? Então, essas são experiências muito diferentes, cada uma delas são diferentes entre si, né? Mas com a mesma perspectiva. Porque de onde vem tudo isso? De uma orientação, né, para que nós tenhamos uma universidade da América Latina, né? Uma universidade enraizada no seu território, porque nós temos modelos exógenos de educação vigentes até hoje. Né? Então, essa seria a construção de um modelo latino-americano. A própria Unesco, num documento que ela tem de 2011, né, e as próprias conferências da educação superior na América Latina, elas vêm nesse sentido. Então, Uruguai e Argentina têm há mais tempo, mas quando tu vai lá, a Cuba, Equador, Colômbia, todas elas estão discutindo. Eu vim há pouco da Nicarágua, onde discutíamos isso, né, o quanto isso evolui aqui e acolá, quais são as experiências diversas no todo, mas por vezes complexas e todas enriquecedoras. Olha só, então é muito mais assim quase de um contexto latino-americano, contexto europeu, contexto americano, deve ser diferente essas experiências. Não é alguma coisa importada? Não. Pelo menos isso já é um ponto extremamente positivo. Professora, daqui a uns dias você vai fazer uma palestra num fórum de pró-reitores de extensão. Isso, das universidades comunitárias. Das universidades, no dia 6 de novembro tem um encontro em Porto Alegre, né, em que tu disseste que o meu doutorado é nisso, né? Então, na verdade, aqueles pesquisadores que estão desenvolvendo o projeto nessa perspectiva, né, vão estar discutindo
com os pró-reitores de extensão das instituições comunitárias, né, essa temática. Então, vai ser uma oportunidade bem enriquecedora, né, de apresentarmos nossos estudos, né, sempre provisórios, sempre inconclusos. No nosso caso, a extensão também tem muito a ver com a identidade da instituição, né? Então, na verdade, não quer dizer que a experiência da UBRA possa ser simplesmente implementada, né? Mas a gente vai ali discutir e apreciar, vai ser um momento bem rico. E aí vai ter outras experiências também que vão ser colocadas. Isso quer dizer que as universidades estão, de fato, se mobilizando. Sim, pena que são 4 fóruns que não conversam entre si. Porque nós temos o fórum das públicas, das comunitárias, né, o das instituições privadas e dos institutos federais, que tem muita dificuldade de sentarem e de dialogarem entre si, que seria muito bom, né, para a gente pensar. É verdade, é fundamental. Sim. Que as pessoas conversem. Eu queria retomar um assunto com você que consta na proposta de curricularização de extensão, diz lá, áreas de grande pertinência social. Perfeito. O que são áreas de pertinência social? Quem decide isso? Pois é, esse é o lado subjetivo, né? Porque, assim, há uma certa questão que dizia assim, nós vamos trabalhar sob que demandas, né? Por isso a leitura do território, né? Então, assim, aquelas que são prioritárias para aquela região, né? Então, qual é a relevância social? Como é que a primeira delas é a inclusão acadêmica e social. Como é que eu vou promover isso? Então, a primeira área de grande pertinência social é exatamente a gente trabalhar com a escola pública, né? Então, trabalhar numa conexão, né, muito próxima de empoderamento da escola pública, de possível de interlocução, de diálogo para troca de experiências, qualificação de professores e também para formar ainda melhor nossos licenciados. Essa é uma área de extrema relevância social. Outras, a questão que é só olhar as outras estratégias que estão vinculadas à Meta 12. A questão da inclusão de pessoas com deficiência. Né? Então, as tecnologias assistivas, né? As questões de ergonomia, né? Então, as políticas pedagógicas de inclusão. Né? A moda inclusiva. Moda inclusiva que a gente tem trabalhado aqui. Né? Então, na verdade, na micro e pequena empresa, trabalhar a geração de empregos, né? Trabalhar a continuidade dessas dos MEIs, microempreendedores individuais. Então, olha, Lacarazinho, por exemplo, vai trabalhar agricultura familiar. Então, assim, na verdade, o que dá o direcionamento e a institucionalização dos programas é essa leitura, de tu olhar assim, o que é relevante. Mas também, essa definição não é só da universidade. Nós temos que discutir com a comunidade. Exatamente. Então, por isso que a gente se propõe, através dos fóruns comunitários, discutir com os entes governamentais, discutir, porque a gente não faz extensão sozinho. Perfeito, né? Claro, então, vai discutir com a comunidade, né, no sentido de movimentos sociais, né, empresas, representações de classe, né, representações profissionais. Então, a gente tem sentado, inclusive, discutido com conselhos profissionais, porque nós temos algumas dúvidas. Qual é o limite de atuação profissional de um aluno entre a formação e a atuação? Sim, claro. Né? Então, assim, a gente tem que dialogar com os conselhos sobre isso. Então, a relevância se constrói a partir, de novo, de uma universidade que se desnuda do seu autoritarismo, né, e vai lá dialogar e dizer assim, o que é relevante para vocês? Olha, professora Simone, na medida que você vai conversando, eu estava vislumbrando uma verdadeira revolução no ensino superior brasileiro. Será que sou otimista demais ou a gente pode olhar nessa direção? Olha, eu vejo da mesma forma, né? Vejo iniciativas simplistas e superficiais. Eu escrevi algo sobre a armadilha do currículo, né? Porque vejo soluções assim estéticas desse processo de só contabilizar, só aparência, né? Então, agora para as universidades comunitárias e aí por participar das discussões neste fórum e como disse desconheço dos demais, né? Eu posso dizer que sim, porque é uma mudança, né, no sentido da concretização da filosofia educacional de uma universidade comprometida com seu tempo, efetivamente comprometida. Muito bem. Nós vamos para o quadro Dica do Programa e já voltamos para as considerações finais. Oi, pessoal. A dica do programa de hoje é sobre os projetos de extensão comunitária do EAD. Nós temos vários projetos de diferentes temáticas que vocês podem conhecer melhor ou na nossa página do Facebook, que é Extensão e Pesquisa EAD,
ou no nosso site. São projetos que vocês podem participar nas cidades em que vocês residem, projetos que ocorrem 100% à distância com a interação dos professores. Tem várias temáticas, várias abordagens que vocês podem trabalhar e se envolver um pouco mais nessa área comunitária. Também na unidade de vocês, no site, vocês vão encontrar os projetos que são ofertados de forma presencial. Vai lá, dá uma olhada, de repente tem alguma coisa que interesse bastante vocês participarem e com certeza vai ser uma baita oportunidade de vocês expandirem um pouco mais a formação. O Plano Nacional de Educação e a curricularização da extensão é o assunto do Ubra Conhecimento desta semana. Nós estamos aqui com a professora Simone Imperatore para conversar sobre esse importante tema. Professora Simone, qual é o seu recado final? Bom, o que eu vou dizer? Aos meus colegas docentes, né, essa tem sido uma experiência e uma oportunidade de construir coletivamente um projeto de universidade que todos desejamos, né? No sentido de uma universidade que tenha significância acadêmica, né? Excelência e significância acadêmica e uma expressão social muito grande. Aos alunos na verdade, o resgate do seu protagonismo. Existe um documento que se chama Declaração da Bahia, de 1961, que era a base das discussões da UNE, da União Nacional dos Estudantes, para a construção de uma universidade assim. Por óbvio, a história brasileira suprimiu esses documentos. Então, ali tu vai ver que essa discussão que se coloca em pauta hoje, ela atende aos anseios da UNE, ela atende aos anseios da Política Nacional de Extensão, né? Então, na verdade, essa tem sido uma luta histórica por esse espaço, né, de universidade, por essa formação, por esse diálogo. Então, eu digo a eles, aos alunos, né, que esse é um momento histórico da universidade e eu gostaria muito de contar, né, de pensar que nas diferentes universidades desse país, eles se atentassem para como está sendo feito esse processo e para que eles participassem, né, desta discussão tão importante na construção da sua trajetória acadêmica. Muito bem, então nós estamos de fato percebendo que essa revolução que pode acontecer já é uma reivindicação antiga, né? Muito obrigado, professora Simone, por essa conversa. Muito obrigado você pela companhia e nós nos encontramos na próxima semana para mais um Ubra Conhecimento. Até lá!